Boa noite. O Desportivo de Guadalupe perdeu hoje por 5-0 contra a União Esportiva Bitã do Gabão. O jogo foi disputado no Estádio Nacional 12 de julho e contou para a primeira mão da Taça Africana de Futebol. Informações no telejornal de amanhã. O desempenho das equipas santomenses nos torneios do continente africano foi negativo. O Sporting do Príncipe, segundo as últimas informações, perdeu em Abuja com Enugu Ranger por 3-0 na primeira mão da eliminatória da Liga dos Campeões Africanos. O governo inscreveu no Orçamento Geral do Estado para 2013 uma verba para pagar a indemnização aos licenciados e resolver de uma vez por todas o problema. Para o efeito, o Executivo decidiu também criar uma comissão para lidar com o processo, colocando de fora o Sindicato dos Trabalhadores do Estado. No debate sobre o Estado da Nação, emergiu a problemática questão de indemnização aos trabalhadores licenciados. Sobre o assunto, o Primeiro-Ministro foi acutilante. O crime compensa. Se nós não convivêssemos com situações anómalas, há pessoas que têm estado permanentemente na impunidade a fazer trabalho de sapa, que em condições normais estariam por trás das grades. Repito, fazem trabalho de sapa, ganham dinheiro, fazendo mofa da fragilidade do nosso sistema político, do nosso tecido político. Gabriel Costa fala de uma situação caricata de um país que vive eternamente com o drama dos licenciados. Não houve da parte do governo do Dr. Patrício Trovoada nenhuma verba, como disse bem o senhor deputado que conhece o orçamento, que foi o chamado orçamento cidadão. Não houve nenhuma verba destinada a pagamentos de licenciados. Isto é uma torpeza, isto é uma falsa questão, destinada apenas a criar confusão, a dificultar, para confundir. Garantiu, no entanto, que o seu governo vai resolver o problema. Nós inscrevemos uma verba para pagar os licenciados, mas não para que caia nas mãos daqueles que se habituaram a viver à custa de erário público sem trabalhar. Isto numa clara alusão de que o governo não vai trabalhar com o Sindicato da Função Pública sobre a matéria. E criamos uma comissão para lidar com a questão, porque não vamos fazer com que o dinheiro público, o erário público, caia em mãos a todos. O governo a decidir que vai pagar indemnização aos licenciados. Um relatório preliminar de autoria feito às contas da televisão santomense dá conta de irregularidades financeiras graves verificadas nesta instituição nos últimos 2 anos. O documento revela que durante a gestão do ex-coordenador da TVS, Oscar Medeiros, foram realizadas despesas de mais de 9 mil milhões de dólares, o equivalente a cerca de 400 mil euros, sem comprovativos. Mais de 9 mil milhões de dólares, ou seja, cerca de 400 mil euros gastos em 18 meses sem qualquer comprovativo. Pelo menos é o que diz o relatório da Inspeção de Finanças feitas às contas da TVS no período que vai de janeiro a dezembro de 2011 e de janeiro a outubro de 2012. Vários altos responsáveis desta ação, incluindo o próprio coordenador, estão obrigados a devolver para os cofres do Estado importantes somas em dinheiro, totalizando mais de 140 milhões de dólares utilizados de forma indevida. O rol das irregularidades financeiras constatadas pela equipa de inspeção das finanças na televisão pública é vasto. O documento refere-se a vários cheques passados sem qualquer justificativo e refere também à falta de transparência na gestão dos fundos públicos. Estamos a falar de um relatório ainda preliminar, mas que vem provar
à gestão danosa da coisa pública. Eu tenho fé que muitas coisas ainda que não constam do relatório virão à baila. Por exemplo, nós temos informações de que chegaram à direção da TVS faturas remetidas pelo Hotel Pestana no valor de cerca de 200 milhões de dobras, que provam como é que as pessoas viviam a grande e a francesa à custa da TVS e do suor dos seus funcionários. A publicação desta auditoria é o culminar de uma luta desencadeada por um grupo de profissionais da TVS. Quando nós alertamos para a situação, fomos apelidados de ladrões, de preguiçosos, de incompetentes, enfim, de coisas que fazem arder a própria memória. Mas hoje o resultado está à vista. O nome de José Bolsas não aparece no relatório, de Manuel Barros também não, de Frederico Umbelina também não, Gerson Soares, Sônia Lopes, Ectiles Abastos, todos nós que denunciamos um conjunto de 23 funcionários, os nossos nomes não constam do relatório de inspeção das finanças. Portanto, é verdade que após a denúncia, o resultado foi a expulsão, sobretudo dos três funcionários. Fomos expulsos e impedidos de entrar a esta estação que se convencionou chamar de televisão de todos nós, TVS. Mas, portanto, hoje está tudo dito, está tudo muito claro. A equipa produtora do programa Nós por Lá desmente, entretanto, que tenha recebido qualquer valor da TVS para a realização do programa. Em carta assinada e publicada no jornal digital Telenor, os realizadores Nilton Medeiros e Jerónimo Muniz afirmam que nunca receberam qualquer ajuda financeira desta instituição para a produção do referido programa. Os representantes do programa Nós por Lá reagiram em primeira mão ao relatório preliminar da auditoria feita à TVS, onde cita a existência de pagamentos de despesas concernentes ao referido programa sem qualquer documento justificativo. A reação foi feita no jornal digital Telenor, que publicou os resultados do referido relatório. Neste artigo, da autoria da equipa de produção do programa, Jerónimo Muniz e Nilton Medeiros declaram que o programa Nós por Lá nunca recebeu da parte da TVS qualquer ajuda financeira para a sua produção. O relatório cita também a existência de transferência dos valores monetários para a realização do programa, conceptuando as gratificações pagas aos realizadores. Quanto a isso, continua a citar o direito de resposta. Desmentimos categoricamente que tenha acontecido quaisquer transferências de valores monetários para a realização do programa. Em forma de conclusão deste artigo de resposta, a equipa produtora do programa Nós por Lá declara que, caso existem provas de tais pagamentos efetuados pela TVS à produção do programa Nós por Lá, rogamos que apresentem publicamente os respectivos comprovativos. Dizem ainda que Nós por Lá tem um patrocínio exclusivo que é do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Os pagamentos efetuados pelo patrocinador são previamente recebidos e processados pelos responsáveis da DAF da televisão santomense e atribuídos aos responsáveis do programa Nós por Lá após a correspondente subtração da percentagem convertida a favor da própria televisão santomense. Entretanto, terminou no dia 15 deste mês o prazo dado aos implicados no caso TVS para fazerem comentários às conclusões e constatações feitas pela equipa de inspeção de finanças. Espera-se que, terminado o período do contraditório, seja divulgado o relatório final. Chegou ao fim a primeira jornada luso-santomense de otorrinolaringologia. Durante o encontro de 2 dias foi feito o lançamento do programa de formação e foram apresentadas as bases para a criação de um dicionário da língua gestual em São Tomé e Príncipe.
Na primeira jornada de otorrinolaringologia, que contou com a presença de especialistas portugueses na área, foi possível fazer-se uma análise da problemática da surdez no país. Um problema social que requer reformas urgentes no sistema educativo, segundo o primeiro-ministro Gabriel Costa. A surdez em São Tomé e Príncipe tem afetado sobretudo as crianças em parte, fruto da endemia do paludismo com que o nosso país se tem confrontado. Esta ação vem por isso colmatar esta lacuna que tem voltado ao isolamento as pessoas que sofrem de surdez. O direito a comunicar parece-nos básico, porque só se pode exercer verdadeiramente a cidadania tendo a capacidade de se exprimir e de entender o outro. Por isso, a língua gestual é um direito que se assiste aos surdos. O cidadão surdo pode e deve ser integrado na sociedade em que se insere. Consideramos a formação de quadros nacionais deste domínio de primordial importância. Permitirá maior capacitação para fazer face a um problema que não é apenas de saúde, mas sobretudo social. Na cerimónia de encerramento, a embaixadora de Portugal, Paula Silva, mostrou-se satisfeita com o resultado da primeira jornada de otorrinolaringologia em São Tomé e aproveitou a ocasião para elogiar o desempenho do governo neste processo. Este específico programa e esta específica conferência, eu diria, decorrem de uma opção estratégica do Governo de São Tomé e Príncipe, opção essa repetidas vezes sublinhada por Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro, quer no programa de Governo, quer também no próprio Orçamento de Estado. E nessa medida, eu sei que o Governo de São Tomé e Príncipe deu uma prioridade muito importante às vertentes de educação e saúde, que, neste caso concreto, de facto se entrecruzam, embora a questão, como disse o Sr. Professor João Passo, transcenda naturalmente essas duas vertentes, mas é verdade que ela assenta basicamente nessas duas componentes. O programa de formação da língua gestual em São Tomé e Príncipe será desenvolvido no âmbito da cooperação bilateral entre o governo português e o governo santomense e irá beneficiar principalmente as crianças com problema de surdez. Uma iniciativa que é encorajada e aplaudida na mensagem do Ministro da Saúde de Portugal. O Ministério da Saúde de Portugal disponibiliza-se desde já para adquirir e endereçar o número de volumes adequados, que estão ali ao fundo, procurando-se assim fomentar a cooperação no âmbito da formação também por esta via. Apesar do período de crise que globalmente atravessamos, a manutenção de ações de cooperação é nosso primordial desidrato pela capacitação que as mesmas propiciam. Não podíamos, por este motivo, deixar de nos congratular com mais esta iniciativa e de nos associarmos a esta ação meritória para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, Ministro da Saúde da República Portuguesa. A cerimónia de encerramento da primeira jornada de otorrinolaringologia luso-santomense decorreu no Centro Cultural Português. No final, os delegados de saúde dos diferentes distritos do país receberam livros sobre esta matéria. Terminou ontem mais uma ação de formação de culinária e mesa promovida pela Federação das Associações Centro Clube Unesco. A formação decorreu na Escola de São Pedro. 30 participantes receberam certificados. Muito organizada. É com base na necessidade de mão de obras qualificadas no país que a Federação das Associações Centro Clube Unesco vem realizando ao longo de 12 anos estas formações nas áreas de culinária e mesa. Apesar das dificuldades financeiras e materiais, essa ONG já formou e colocou no mercado de trabalho cerca de 7.930 jovens. Nós já conseguimos formar 7.930 pessoas. Até agora, em diversas áreas, já conseguimos enquadrar pelo menos 50% de pessoas nas instituições. Em Santo Tomé, em Cabo Verde, também conseguimos algumas pessoas para Angola e Portugal. Agora, nós estamos a querer melhorar condições com essa cooperação que nós fizemos, cooperação individual para associativismo,
com o apoio que nós vamos ter da OCPLP, como membro da OCPLP, e com outras instituições que estão interessadas em colaborar conosco para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Após 3 meses de conhecimentos adquiridos, os recém-formados fizeram exibições das técnicas aprendidas durante a formação. Os alunos mostraram-se satisfeitos por terem se qualificados, mas ainda há um outro desafio a ultrapassar, que se prende com o emprego para os jovens. Esses 3 meses de formação foi ótimo, onde consegui adquirir alguns conhecimentos e já preparando assim a minha vida futura. Eu aprendi algumas coisas no ramo da hotelaria, como, por exemplo, montar uma mesa, servir um cliente, atender um cliente, por exemplo, de passagem, um cliente de mesa reservada. Alguns conhecimentos que eu acho muito bom para uma vida futura, como profissional de hotelaria, é indispensável. Um dos valores alcançados para essa organização não governamental é essa cooperação individual espanhola que irão dinamizar e administrar essa escola durante os próximos 3 anos. Porque en junio yo estuve aquí de vacaciones, holiday, y yo vi la materia prima tan grande que vos tenéis y que no lo sacan a flote, no nace. Vi la intención de Bernardo Vaz, el presidente de Facus, las ganas que él pone a su trabajo y la juventud. Hay mucha juventud en este país que necesita un futuro y el propio país, São Tomé y Príncipe, necesita de gente con conocimientos, con ganas de sacar adelante el propio país con sus propios medios. Para já, a FACUSTP anuncia novas áreas de formação, tais como a culinária vegetariana, protocolo, empreendedorismo e outros. De todas formas, assim que nós vamos concluir este telejornal com informações ao nível do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, haverá possibilidade de ocorrência de período de chuvas acompanhado de trovoadas em todas as regiões de São Tomé e da Ilha do Príncipe. É tudo por hoje. Boa noite.